Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal Paradiso das Bactérias. Hoje eu vou estar dando continuidade ao assunto pH, né? No vídeo anterior eu falei que tem uma grande gama de peixes para uma variedade de pHs que circula aproximadamente entre 5,8 e 9, né? O pH que os peixes normalmente estão sobrevivendo, né? Mas assim, a gente pode ter um aquário com um determinado tipo de água, e a água da torneira nem sempre vai ter os atributos necessários para esse aquário que a gente mantém. Por exemplo, na minha casa o pH é extremamente ácido da torneira, central de distribuição SEDAI no caso aqui, né, no Rio de Janeiro. Ela distribui a água não sei de onde que ela vem, não sei de qual rio que ela vem, eu sei que ela chega aqui extremamente ácida, pH, sei lá, 5,8, 6, entendeu? E eu tenho, por exemplo, aquário de peixes ciclídeos africanos, que são peixes de pH em torno de entre 8 e 8,5. Então, eu preciso fazer um condicionamento dessa água para estar jogando uma água ideal para os peixes, né, dentro do aquário. Senão, por exemplo, quando eu for fazer uma TPA, ou mesmo encher o aquário, entendeu? Ou fazer uma reposição, eu vou estar fazendo uma reposição, uma TPA com uma água inapropriada para os peixes que eu possuo. Então eu preciso equilibrar, condicionar essa água, né? Tá fazendo um condicionamento dessa água para que os peixes não morram. Aí o que faz a água, no caso, modificar? Tem uma série de substâncias que fazem o pH da água modificar. Por exemplo, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio, o cascalho que você usa no seu aquário, se é concha moída, por exemplo, se é basalto, enfim. Basalto, particularmente, é um cascalho que ele é de pH neutro, mas assim que você coloca no aquário, ele tende a elevar um pouquinho o pH, transformando a água em alcalina, mas depois ele fica neutro. Mas, por exemplo, concha moída, por exemplo, é um pH que é um elemento que deixa a água alcalina, entendeu? E mantém. E, por exemplo, se você tiver um aquário plantado, você está injetando CO2. O CO2 tende a mudar, enquanto ele estiver sendo injetado, ele muda o pH, ele transforma o pH em um pH mais ácido. Se você tiver planta, por exemplo, tiver elemento em decomposição, planta em decomposição no seu aquário, você também está, no caso, diminuindo o pH, transformando a água em mais ácida. Se você tem pedra calcária, por exemplo, como algum cascalho tipo mármore, alguma coisa assim, no seu aquário, ele vai deixar a água mais alcalina. E além dessas mudanças do pH, existe também a noção de mudança de pH de elemento que muda o pH e não mantém, e elemento que muda o pH e mantém. Eles são chamados de reguladores e tamponadores. Os reguladores você simplesmente coloca os acidificantes e alcalinizantes, né, e os tamponadores. Regulador é chamado tamponador também, enfim. Você coloca o elemento na água. Se você, por exemplo, jogar um acidificante na sua água e ele não for um tamponador, a água vai acidificar, mas logo depois, num período curto de tempo, sei lá, questão de 2 dias, a água vai voltar a ficar, digamos, mais alcalina e vai perder aquela acidez. E se você joga um tamponador, o tamponador não, ele vai mudar o pH e vai manter. Por exemplo, eu coloco a água da minha torneira muito ácida, eu coloco um tamponador para ele alcalinizar a água e ele mantém o pH alcalino onde eu quero lá, que é entre 8 e 8,2. Então, a gente vai jogar basicamente água no aquário, né? E vai pegar, por exemplo, de uma torneira ou de um rio. Se você pegar da torneira, você vai ter que usar anticloro, porque a água vai vir cheia de cloro da central de abastecimento. Se você pegar do rio, o rio, se for um rio de cascalho, por exemplo, normalmente o pH de rios de cascalho é 6,8, entre 6,8 e 7,5. Se for de um pH, por exemplo, você mora na Amazônia e vai pegar água do rio que passa do lado da tua casa, um rio limpo. Rios amazônicos têm uma tendência também a serem ácidos, no caso, 5,8, entre 5,8 e 7 no caso. Se você pegar da torneira ou pegar de um rio,
você provavelmente vai ter que usar um condicionador. Você vai ter que medir a água da tua torneira, se for o caso, e vai ter que ver qual o pH que está marcando lá. Se for um pH muito ácido e você tiver peixe de pH alcalino, você vai precisar alcalinizar a água. E vice-versa. Se, por exemplo, você pega a água da torneira e é uma água alcalina, aí você vai precisar, se você tiver peixe, por exemplo, um disco, por exemplo, é de água ácida, então você vai precisar acidificar a sua água, usar um tamponador para acidificação. No rio é a mesma coisa, você vai pegar água, coletar água lá do rio e vai medir o pH. E dependendo do pH que você tiver, você vai precisar condicionar ou não. Você vai precisar avaliar os peixes que você tem e a água que você está coletando, entendeu? E como eu falei, tem uma série de elementos que, primeiro, mudam o pH, né? Mas não mantém. Eles só mudam, fazem uma mudança rapidamente. Assim, por 2 dias você vai ter água acidificada ou alcalinizada, mas depois você perde esse fator. E tem os elementos que mudam e mantêm o pH. Aí, sim, tem uma tabela de elementos. Eu vou botar no final desse vídeo uma tabela de elementos que alcalinizam, que acidificam e que mantêm essa acidificação ou alcalinização. São elementos diferentes. Alguns acidificam e mantêm a acidificação, entendeu? Então, geralmente é melhor usar esses. E no caso, você pode botar esses elementos, por exemplo, para contribuir com os condicionadores que você usa. Os condicionadores, eu particularmente gosto de usar industrializado. Eu uso condicionadores da Session e você coloca lá geralmente é um sal, né? Pelo menos de alcalinização é um sal para o Lago Malawi e para o Lago Vitória. É um salzinho, você joga na água e a água vai ficar tamponada ali, aí você joga no teu aquário, água tamponada. É um condicionador industrializado, mas tem elementos que você consegue comprar em indústrias químicas ou mesmo... por exemplo, eu falei da fibra do coco, não sei se eu falei, mas a fibra do coco, por exemplo, acidifica a água e mantém o pH acidificado. Então você pode botar no teu aquário para sempre estar mantendo a água ali com pH baixo. E, bom, é bom ter cuidado, por exemplo, com as medidas que a gente usa, né? Teve um colega em um grupo do WhatsApp que essa semana foi mudar o pH do aquário marinho dele estava baixo, ele foi usar bicarbonato de sódio, se não me engano, para aumentar o pH. E aí o pessoal falou, coloca uma colher de café, e ele foi usar uma colher de chá. E uma colher de café aumentava em 1 grau o pH, por exemplo, saía de 7,3 e ia para 8,3, ia ficar perfeito. Mas como ele usou uma colher com o dobro da medida, que é essa aqui é de chá, a de café é menor do que essa. Acabou, sei lá, deve ter aumentado demais o pH num período curto de tempo e os peixes não aguentaram. Ele perdeu uma pequena fortuna de peixes, uns R$1.000 de peixe. Sei lá, 3 peixes de aquário marinho, o Hepatos, que adore, um palhaço lá mais elaborado e um Yellow Tang, que é o peixe amarelinho muito bem presente assim em aquários marinhos, né, que custa R$400, a Dory custa 600, o Yellow Tank custa 400 e o palhaço custa, sei lá, 100, 150, dependendo do palhaço que você tiver. E aí o Ocellaris, né, o Amphibian Ocellaris, por exemplo, ele se for o gladiador, por exemplo, ele custa, sei lá, R$200, R$150. E aí o cara perdeu esses 3 peixes porque ele usou uma medida errada para tamponar o pH dele, para mudar o pH dele. Então tem que tomar cuidado, entendeu? As mudanças na natureza são lentas e no aquário tem que ser lenta também. Se você mudar muito bruscamente, seja a temperatura, seja pH, seja o que for, vai perder peixe e eventualmente vai matar teu aquário inteiro, entendeu? Então tem que ter cuidado. Aí agora eu vou mostrar um vídeo aí, como se tampona, no caso, como se faz o tamponamento da água, né? Como eu faço aqui na minha casa. Eu uso sempre os mesmos baldes para os aquários, eu não uso balde que lava roupa, por exemplo, para mexer nos aquários. Eu tenho 2 baldes que eu só uso com aquário, para não ter substâncias tóxicas para os peixes, por exemplo, né? Sabão em pó, sei lá, enfim. E no final do vídeo eu vou estar mostrando a tabela lá dos itens que mudam o pH. Então é isso, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí. Aquela mensagem de sempre, né? Se vocês gostaram do vídeo, curte, se inscreve no canal e aperta o sininho aí do lado que tem no lado inferior direito do vídeo, que vocês passam a receber
atualizações, né? Se eu postar um vídeo, vocês vão ficar sabendo, beleza? Valeu, até mais, tchau, tchau. Bom, pessoal, vou mostrar aqui agora como que eu faço o condicionamento da água que sai da torneira, né? No caso, para ser usada num aquário de cíclidos africanos. A água da torneira da minha casa, por exemplo, ela sai muito ácida e sem os sais necessários lá para manter a água ideal para os cíclidos africanos, né? Então eu preciso usar um condicionador. Eu uso esse aqui, o Malawi Victoria. No caso, ele serve para os dois lagos, né? O PX do Lago Malawi e do Lago Vitória. Buffer, que é condicionador, né? Digamos, tamponador. Ele faz o pH ficar, dependendo da quantidade que você colocar, né? Entre 7,8 e 8,4. E o que eu faço? Eu, usando uma colherzinha dessa aqui, se eu não me engano é de chá essa colher, eu uso uma porção assim. Eu já vi mais ou menos o quanto eu preciso usar nesse tipo de balde aqui. Esse balde tem 20 litros. Eu preciso usar 3 colheres dessa maneira aqui, mais ou menos, para levar o pH para uns 8,2 por aí. O pH daqui de casa da torneira sai em torno de, sei lá, 6, entendeu? Menos de 6, é muito ácido. Aí eu jogo o pozinho, tá ali, vocês estão vendo ali. E faço a água mexer. Até ficar da maneira que até encher o balde, no caso, né? Essa marca aqui eu tenho 20 litros. Então eu faço ela mexer para misturar bem o pó e deixo inchando. Aí quando terminar de encher eu tenho que usar o anticloro também, porque esse condicionador ele não tira o cloro. Então eu preciso retirar o cloro também com o condicionador, um anticloro, né? Que no caso é esse aqui. Eu uso esse aqui, o anticloro. Então, basicamente é isso. Aí a gente vai encher o balde e a água vai estar preparada para entrar no aquário. Porque a água da torneira não é ideal para esse tipo de aquário, por exemplo, entendeu? No mínimo você precisaria usar um anticloro. Se você não pegar água do rio diretamente, pega água tratada pelo centro de abastecimento do seu município, né, da sua cidade, você vai precisar usar pelo menos um anticloro. Enfim, então é isso, galera. E vamos que vamos. Abraços. Fala aí, pessoal. Como eu falei, a água da torneira não é própria exatamente para a gente utilizar no aquário. A gente precisa fazer alguns tratamentos nela. Primeiro tirar o cloro, né? Porque o cloro é extremamente tóxico para os peixes. E fazer um condicionamento com algum tipo de buffer, tamponador. Por que a gente usa um tamponador? Porque o tamponador ele vai mudar o pH e vai manter o pH por um longo período de tempo. Já um simples acidificador ou alcalinizador, eles vão mudar o pH, mas o pH vai voltar ao que era rapidamente, entendeu? Então você precisa usar um buffer, um tamponador, entendeu? Por exemplo, esse aqui que é para aquário de cíclidos africanos, do Lago Malawi e Lago Vitória. Além disso, a água da torneira, né, ela sai com uma quantidade de impurezas grande, que são chamados sólidos dissolvidos, né, na água. A gente tem um medidor para medir esses sólidos, que é esse aqui. E se você tem aquário marinho, por exemplo, se você quer manter a pureza da tua água bem alta, você pode usar esse sistema aqui que é chamado deionizador. Ele tem umas resinas ali dentro, que essas resinas retêm as impurezas dessa água. Aí, por exemplo, eu tenho aqui 3 baldes de água. Esse aqui está com água deionizada, esse aqui está com água já condicionada para cíclidos africanos, e esse potinho aqui eu botei água normal, retirada diretamente da torneira. Então, a água deionizada, ela também não precisa você não precisa pingar anticloro nela, porque o deionizador já retira o cloro já. Então, a princípio,
Ela é uma água extremamente pura, ela mantém o pH da torneira. Se a água está saindo com pH ácido da torneira, ela vai continuar com pH ácido. Vou fazer uns testes aqui agora. Por exemplo, que eu vou utilizar esse medidor aqui de TDS, que é o Total Dissolved Solids. Por exemplo, na água deionizada, ele se mantém em 0. Na água da torneira, que já tem algumas impurezas, alguns sólidos dissolvidos, né, ela tem 26, por exemplo, ppm. E na água que eu coloquei um monte de sal, que é a água que eu usei é um sal, né, na verdade, é um composto ali com vários elementos, né, que vai condicionar a água para os ciclídeos africanos. Eu dissolvi um sal aqui, né, um monte de mineral, então vai ter muitos sólidos dissolvidos. Vai dar altão. Vai dar 570 praticamente. Entendeu? Aí agora eu vou medir o pH dessas águas para indicar as mudanças. Por exemplo, esse balde aqui, eu vou usar um medidor de pH de ciclídeos africanos e marinhos, né? Que a escala é depois do 7, né? Do pH 7. Vou botar um pouquinho nesse potinho aqui. Tá aí 5 milímetros. E vou pingar 2 gotas aqui. Esse teste é um teste de ação instantânea. Tu vai pingar aí na mesma hora, vai fazer. Aí tá dando um pH meio ácido, sei lá, por volta de 8, entre 8 e 8. A gente tá medindo, perdão, para água doce, né? Vai dar entre, tá dando aqui mais ou menos 8,3 e 8,5 a cor aqui, sem roubar muito, né? Enfim, mostrando que a água ficou mais alcalina, né? Por conta do condicionador de água. Vou medir aqui da torneira, água da torneira diretamente. Retirar da água da torneira diretamente. Eu vou pingar um teste aqui. Esse aqui é o da M Breda. É para pH tropical, né? Entre 6 e 7,6. Esse teste é uma gota só, também é instantâneo, na mesma hora sai o resultado. Tem teste que demora mais, você precisa pingar a gota e esperar lá 10 minutos para ver o resultado. Essa água da torneira está dando pH extremamente alcalino, entendeu? Perdão, extremamente ácido. Então, o que eu recomendo é você, na tua casa, medir o pH da água da sua torneira, né, para ver se você precisa condicionar para o seu aquário. No mínimo, você vai precisar usar um anticloro, entendeu? Porque a água das centrais de abastecimento vem com muito cloro, você vai precisar tirar. Então é isso. Essa água deionizada, eu não vou fazer o teste aqui porque eu já usei o teste aqui, né? Mas, enfim, ele dá 6 também, eu já fiz, entendeu? A água deionizada você não usa no aquário doce, mas você usa como água de reposição no aquário marinho. O aquário marinho evapora muito e a gente usa a água deionizada para repor a água. Se a gente colocar uma água retirada direto da torneira, no caso essa aqui, no aquário marinho, vai encher de alga, entendeu? Porque tem impureza ali e fica um negócio meio incontrolável ali. Pode ter alguma substância também tóxica pros corais, principalmente, né? Cobre, sei lá. E aí você vai ter perda de animal e não vai nem saber por quê. Provavelmente porque você está usando a água direto da torneira na reposição. Entendeu? A gente repõe o aquário marinho com água doce porque os sais, eles vão a água vai evaporando, mas o sal vai ficando na água, né? Então você não pode botar mais água salgada para repor, senão vai aumentar a densidade, enfim, coisas que eu falarei no aquário marinho futuramente. Para o aquário doce, basicamente usando um buffer e o anticloro, a gente dá conta de condicionar a água para ser utilizada. Numa TPA, por exemplo, entendeu? Ou numa reposição, porque afinal evapora também a água, né? No aquário doce, de água doce. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!